O nosso próximo palestrante estuda o modelo aéreo, como que o modelo aéreo pode vir a complementar e trazer um desafogo para uma situação que é muito comum nas cidades, né? A gente mudou os nossos hábitos de consumo bastante nos últimos anos, passou a comprar muito mais pelo celular, pelo computador e entregar e receber as nossas encomendas em casa. Então, a gente já, todos aqui, acho que semanalmente têm esse hábito. E o Samuel tem uma empresa que estuda exatamente isso e tornar mais dinâmica e menos poluente, e mais ágil e menos custosa para as empresas e para as cidades essa entrega. Então, eu quero chamar ao palco aqui o Samuel Salomão, por gentileza, uma salva de palmas para ele. Ele é fundador da Speedbird Aéreo, e eu acho que é um assunto interessantíssimo para a gente concluir o nosso simpósio. Obrigado, Samuel, por aceitar o nosso convite. Tudo bem? Obrigado. Boa palestra. Olá, pessoal, bom dia. Que responsabilidade para mim aqui agora, depois de tanta pessoa boa falar, eu tenho que falar com vocês. Bom, primeiramente, é uma honra enorme estar aqui, agradeço Datapron, os organizadores, Camboriú, né, por sediar esse evento importante, né. Bom, meu nome é Samuel, sou fundador da Speedbird Aero. É uma startup, uma empresa especializada em desenvolver sistemas logísticos, né, a gente chama de logística aérea não tripulada, né, ou seja, fazer o uso de aeronaves não tripuladas ou drones para você encurtar os espaços, encurtar as distâncias, né, e trazer maior eficiência logística para empresas que dependem de logística crítica, de logística rápida. Tá? Bom, a Speedbird ela nasceu, por incrível que pareça, dentro de um contexto médico, de telemedicina, quando eu trabalhava nos Estados Unidos com uma empresa de telemedicina, desenvolvendo sistemas de controle à distância de equipamento médico. E o que acontecia era que sempre que a gente fazia uma consulta médica, o final dessa consulta telemédica, na verdade, gerava uma prescrição, né? E nos Estados Unidos é muito comum, para você retirar a sua prescrição, você precisa ir até uma farmácia, uma CVS, uma Walgreens, e fazer ali o famoso cara e crachá para você ter aquela medicação, né? E a gente quis pensar em como cobrir esse gap. Bom, eu já estou desenvolvendo tecnologia, já estou desenvolvendo várias soluções para fazer atendimento médico à distância. Como que eu fecho esse gap? Como que, após essas consultas, eu também posso enviar, né, esses materiais, esses remédios ou antibióticos, enfim, o que for necessário para aquele paciente, que ele muitas vezes está debilitado, né? Bom, com o passar do tempo, em 2018, foi quando voltei para o Brasil, né, com esse projeto em mente para desenvolver no nosso país. Porque, em 2017, a ANAC ela lançou a primeira regulamentação de drones, né, do Brasil, que foi o RBAC especial número 94. Praticamente foi o primeiro país, né, a lançar uma regulação de drones. E então o Brasil se mostrou numa vanguarda que sempre teve, né, desde Santos Dumont, depois Osiris Silva com a Embraer, enfim. A gente tem um DNA aeronáutico, então a ideia foi de desenvolver esse projeto aqui, né, no Brasil. E de lá para cá a gente já realizou mais de 30 mil voos. Esse ano a gente alcançou essa marca. Parece pouco, mas para a gente é muito, uma empresa pequena. Bom, se você comparar o modal aéreo, né, com drones, com carro, moto, caminhão, barco, enfim, o que a gente conseguiu eliminar de uso, né, de veículo que usa combustível fóssil, a gente já economizou aí cerca de 600 toneladas de carbono na atmosfera, tá, usando os nossos drones. Temos 5 tipos deles hoje, e a gente conseguiu aprovação B-Veloz em 6 países. Eu vou explicar isso um pouco mais tarde do que se trata. Bom, quando a gente pensa em drones, né, acho que a grande maioria de vocês vai imaginar aquele drone pequenininho, de tirar foto, de filmar, né? Aqui a gente está falando de drones grandes,
cerca de 2 metros de diâmetro, para transportar de 5 a 10 quilos de carga. Tá? E vem sendo bastante eficiente. Né? E a questão é, se você tem um cenário como esse, né, difícil acesso, seja numa ilha, seja numa outra área, ou uma área distante, né, de um centro urbano, ou no próprio centro urbano, né, que você tem muito congestionamento, você quer conectar 2 pontos de forma rápida, se você hoje se utiliza do meio de transporte terrestre, você vai saber que é complexo, é demorado, né, vai poluir bastante e é caro. Fora aqueles números que a Adenai mostrou, né, aqui e outros, né, dos acidentes, não pode falar acidente, né, desculpa, aprendi hoje, do sinistro, que acontece, né, com muitas pessoas que estão realizando logística, estão transportando. Um hambúrguer que você compra, né, tem gente que morre hoje para entregar hambúrguer. Em São Paulo, são 3 pessoas por dia, motociclistas, né, que perdem a vida por dia. Na cidade de São Paulo, a grande maioria fazendo trabalho de transporte. Bom, como que os drones vão resolver, né, um pouco desses desafios? Ele vem como um novo modal. Então, a gente tem um avião, tem o caminhão, né, tem todos esses veículos que são utilizados hoje, e o drone ele vem como mais um veículo que você pode integrar no seu modal para agilizar a entrega. Tá? Isso traz sustentabilidade, porque são 100% elétricos. A rapidez, né, e a agilidade, né, com que você consegue utilizar esse veículo é incrível, tá? Não é nada complexo no momento de operar, a complexidade ela está mais no que está por trás da tecnologia, né, no desenvolvimento dessa tecnologia. É seguro, são equipamentos que contam com redundância de piloto automático, eles têm redundância de propulsão, existe paraquedas de emergência para caso de alguma falha hipercrítica, né, que esse drone venha a se despencar, ele tem paraquedas de emergência. E o custo hoje, na medida que você maximiza o uso desse equipamento, dessa tecnologia, vai se assemelhar ao custo que você usa hoje para transportar de moto. Então, não é tão mais caro assim. Aí vem aquela questão, comercialmente, né, muito difícil utilizar, por quê? É complexa, a tecnologia ela é complexa. A Speedbird ela desenvolve essa tecnologia aqui no Brasil, 100% brasileira. Então, não é fácil você fazer a correlação, né, de tudo que é desenvolvido tecnologicamente com o regulatório. Né. O que mais machuca hoje startups no Brasil, incluindo a gente, é a questão regulatória, por conta dela estar sempre atrás do desenvolvimento tecnológico, e a gente está sempre à frente, né, querendo implantar, querendo trabalhar, mas é como se a gente estivesse trabalhando com uma bola de ferro grudada aqui na nossa perna e não deixa a gente andar. Né? Então, isso acontece, é complexo, e é o principal objetivo nosso hoje, como empresa, tentar vencer, né, tentar vencer a regulação, trabalhar em conjunto com a regulação. Vou falar um pouco mais disso também um pouco mais adiante. Bom, então, na Speedbird, para vencer um pouco isso, a gente precisou dominar o desenvolvimento de hardware, ou seja, as aeronaves e todos os sistemas internos são desenvolvidos pela Speedbird em acompanhamento com a ANAC e com a Força Aérea Brasileira. Então, esse desenvolvimento ele foi certificado por essas agências. Todo o sistema de software também desenvolvido por nós foi certificado por essas agências. Essa aprovação B-Veloz, o que ela significa? Significa que os drones podem estar voando a milhares de quilômetros de distância, mas eles estão sendo controlados de um centro de controle, aqui em Camboriú, por exemplo. Se eu tenho um centro de controle aqui, esses drones podem estar voando em Mato Grosso, podem estar voando no Rio Grande do Sul, podem estar voando na Bahia, porque eles são B-Veloz, Beyond Line of Sight, ou seja, você não precisa estar com o drone aqui na sua frente para poder operá-lo, né? Eles são operados à distância, via internet. Aqui tem alguns modelos que a gente desenvolve, né? São modelos já certificados pela ANAC hoje. Esses modelos levaram aí o primeiro levou cerca de 2 anos para a gente conseguir uma certificação. Então, você imagina uma startup 2 anos sem poder ganhar dinheiro. Tá? Não é fácil. O segundo modelo, a gente já está aí perto de 2 anos também, a gente espera receber a aprovação final no começo do ano que vem. E a ideia é a gente partir cada vez mais para drones maiores, cargas maiores, distâncias maiores,
utilizando esses modelos que a gente chama de eVTOL, né, que são modelos que se parecem com aviões, mas eles decolam na vertical e vão voar como um avião a longa distância, né, e aí a gente consegue fazer, por exemplo, logística intermunicipal, intercidades, aí 100 km, 200 km de distância, usando drones. Esse sistema, como eu falei, ele é operado de uma central de comando, né, central de comando e controle. Aqui é um exemplo, a gente tem todo esse aparato de tecnologia, de software, onde nós operamos drones hoje em outros países. Então, temos drones em Israel, temos drones em Singapura, Inglaterra, Argentina, Uruguai, que são operados de uma sala como essa, à distância aqui do Brasil. Bom, eu acho que o sucesso que a gente conseguiu ter, de certa forma, aqui, né, com a nossa regulação, com a ANAC e com a Força Aérea, projetou a Speedbird para fora, porque os outros países começaram a querer entender, né, o que a ANAC estava fazendo, o que a gente estava fazendo, para eles também fazerem nos países deles com as empresas locais. E isso acabou que projetou a gente para seguir até esses países e começar a operar. Então, a Speedbird hoje conta com grandes parceiros fora do Brasil, que se utilizam da nossa tecnologia para fazer a mesma operação que foi realizada aqui, hoje é replicada fora. Então, a gente está falando aqui, eu citei alguns, né? São alguns países que a gente vem operando. Parceiros, clientes, a grande maioria são empresas privadas. A gente busca o apoio, né, de cidades inteligentes, aquelas que querem ser cidades inteligentes, para adotar a tecnologia, aprender um pouco como que isso pode ajudar, né, a questão de mobilidade urbana, né, por mais que a gente fale de veículos terrestres, mas os drones, na medida que você aplica essa tecnologia, principalmente na área de logística, você vai desafogar um pouco, sim, o seu movimento, o seu fluxo terrestre. Então, todas essas empresas já experimentaram a tecnologia, a grande maioria delas hoje continua utilizando a tecnologia e nos ajudando a melhorar, né, para que a gente consiga avançar cada vez mais. Um estudo de caso, eu trouxe aqui 3, pessoal, para comentar com vocês. Esse aqui é super importante, né, para quem é da área da saúde. A gente tem uma parceria de longo prazo aí com o Grupo Pardini, que hoje faz parte do Grupo Fleury. Então, se tornaram aí praticamente a maior empresa de medicina diagnóstica, né, do Brasil hoje. E qual que é a ideia, qual que é a intenção, né, deles? É utilizar essas aeronaves para reduzir o máximo possível o tempo de uma amostra médica ser analisada. Aqui a gente está falando daquele sangue que você tira no laboratório para fazer exame de sangue. Muitas vezes esse sangue ele é processado lá em Belo Horizonte. Acho que às vezes ninguém sabe, né? Mas Vespasiano, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, ela concentra o maior número de exames, né, de análise, né, de exames de laboratório do Brasil. Então, muito do que é coletado vai para lá. Esse sangue ou esse material, ele é processado e o resultado chega para você por e-mail, né, ou por algum outro portal do seu laboratório que você vai acessar. A questão aqui do Pardini tem alguns exames que, quanto mais você demorar para fazer, o resultado dele fica comprometido. E tem o caso que, se você demora 1 segundo, ou se você adianta 1 segundo no resultado de um exame, você está podendo aí salvar uma vida, ou você está realmente deixando aquela vida se ir embora, né? Então, aqui é um caso de utilizar a tecnologia para salvar vidas de fato. Eles pensam no lado econômico, sim, mas o grande motivador, né, do Grupo Pardini é aplicar a tecnologia para encurtar a distância, realizar esses exames cada vez mais rapidamente e salvar vidas. E a gente vem provando que isso é possível. Um outro estudo de caso aí interessante, né? Na Inglaterra, a gente tem um grande parceiro chamado Skyports, é um operador aéreo, e junto com a Skyports, a Speedbird hoje oferece toda aquela plataforma tecnológica para que o Correio Real Britânico faça transporte e entrega de produtos no norte da Inglaterra e em ilhas do norte da Escócia. Então, tecnologia daqui do Brasil, feita aqui
terra brasileira sendo utilizada pelos Correios britânicos. Se tiver alguém dos Correios do Brasil aqui, eu queria que você olhasse bastante aqui, tirasse uma foto, leva lá para o seu gestor, porque o Correio da Inglaterra já está usando tecnologia brasileira, tá, pessoal? E aqui eu acho que eu quis trazer isso porque eu não conhecia Camboriú. A primeira vez que eu estou aqui, pessoal, eu também nunca tinha conhecido Navegantes. Eu sei que tem a questão dos portos, né, tem os navios, enfim. A gente tem esse caso de uso com Singapura. Singapura é um dos maiores portos do mundo, né, e o que foi interessante aqui? Quando os navios chegam para atracar em Singapura, eles muitas vezes precisam de documentos ser assinados, precisam de analisar óleo, analisar a amostra de combustível, às vezes até transferir ou transitar pacotes, malotes de dinheiro. E isso tudo é feito com lanchas, né? Então, algumas lanchas bem grandes. Esses navios aí, eles estão 10 quilômetros, 15 quilômetros da costa, e muitas vezes eles ficam lá 7 dias esperando, né, até que venha alguém para coletar o material ou entregar alguma coisa para eles. Esse trabalho começou a ser feito com drones. Cada viagem de uma lancha dessa chegava a custar $20.000, apenas para buscar 500 ml de amostra de combustível do navio. Os drones hoje fazem isso na fração do custo, na fração do preço. Essa operação acontece diariamente, 24 horas por dia, durante a noite. Então, drones da Speedbird hoje fazem esse trabalho de logística, né, nos portos, transportando esses materiais, substâncias, ou, enfim, documentos ou dinheiro, entre os navios. E o que aconteceu lá, ao longo do tempo? Parece o efeito borboleta, né? Uma pequena mudança que você faz causa uma disrupção gigante. Esses navios começaram a atracar cada vez mais rapidamente ali no porto, né? E aí os produtos começaram a sair mais rápido, e as pessoas, lá na ponta, né, em algum momento, vai vender mais rapidamente, quem comprou vai receber mais rapidamente, aí você altera um ponto pequenininho da cadeia logística, você causa uma disrupção enorme positivamente. Tá? E esse caso hoje virou até fato de propaganda do governo de Singapura, para falar que o uso dessas aeronaves é o tanto que ajuda, né, a logística dos portos hoje. E está sendo usado em parte do porto, ainda nem o porto ainda por completo, e já causou um impacto importante. Aqui é um exemplo, eu queria mostrar para vocês, eu não sei se tem alguém daqui de Camboriú, aqui na plateia, pessoal, mas esse é um trabalho que foi feito com a Prefeitura de Salvador, tá, na Bahia. Aqui vocês estão vendo a península, né, de Salvador, e aqui vocês estão vendo a ilha de Itaparica. Tá, a única forma de produtos chegarem à ilha é via balsa, ou você vai ter que gastar aí cerca de 4 horas de estradas para chegar aqui na ilha. Tá? Itaparica, Salvador, aproximadamente 10 quilômetros. Tá? Bom, a balsa aqui, todos sabem, Ilha Bela, a gente tem esse mesmo caso. Né? Vocês sabem que para pegar uma balsa para atravessar para um outro local, muitas vezes demora demais. Né? Pode chegar aí 5 horas de espera. Os drones fazem esse trajeto aqui em 15 minutos, tá? Para transportar produtos. E basicamente, cada linha azul dessa é uma rota de voo que os drones fazem, hoje, diariamente, tá, lá em Salvador. E, nesse caso específico dessa foto, são rotas de transporte de coleta de amostras de exame. E qual que é o objetivo do Grupo Pardini? Coletar, né, as amostras e chegar o mais rápido possível aqui, aqui onde fica o Aeroporto Internacional de Salvador. Uma vez que as amostras chegou no aeroporto, daqui vai para Belo Horizonte. Então, a gente está agilizando a logística de exames em praticamente toda a península, né, coletando exame de pezinho, amostra de cabelo, urina, amostra de sangue, o que for necessário que os laboratórios coletarem, a gente transporta para o aeroporto o mais rápido possível. E aqui a gente tem hoje a maior rota de drone B-Veloz do mundo, tá? Aqui no Brasil. E antes de eu mostrar um pouco do que a gente faz, que eu fiz um trabalho para Camboriú, eu queria mostrar esse ranking para vocês,
que são empresas, são várias empresas aqui que fazem o trabalho que a gente também faz. Tá? São várias empresas de drone delivery, né, o drone para logística, e a única brasileira, hoje ela se figura aqui nesse ranking, né, que é de 2023, a gente está em 11º lugar. Aí, a questão é, por que a gente foi ranqueado e a gente foi colocado aqui em 11º lugar? Tá? Um dos critérios é o funding, né, o quanto de capital, quanto de investimento que essa empresa recebeu. A que está em primeiro lugar, a Zipline, ela recebeu já cerca de $1 bilhão em investimento. Tá? A Speedbird, em 5 anos, recebeu $8 milhões em 5 anos. A Amazon Prime está aqui embaixo. A gente está na frente da Amazon Prime, no ranking. É difícil de acreditar, mas é verdade. Por quê? Porque a Speedbird entrega mais pacotes que a Amazon Prime hoje, com drones. Tá? E o mais incrível é que a Amazon Prime gastou $2 bilhões no programa de drones deles e ainda não consegue entregar mais do que a Speedbird entrega. Então, é motivo de orgulho para nós. Né? Então, acho que, se não fosse esse critério de quanto de funding, né, a gente não tem capital de governo na empresa, todos os investidores são fundos de venture capital, brasileiros e estrangeiros. Então, se não fosse esse funding, muito provavelmente a gente estaria aqui entre os 4 e 5 principais players desse tipo de tecnologia. Tá? É algo que é de motivo de orgulho para nós, acho que para o Brasil também, eu espero, né? Mas a gente está trabalhando bastante para melhorar esse ranking aqui. Bom, eu queria trazer aqui apenas uma análise que a gente fez, tá? Uma análise, geralmente a gente faz isso para clientes, mas a gente quis fazer um exercício para Camboriú. Né? A gente detectou que aqui na cidade, né, a gente tem níveis de vento, né, que a gente considera ventos severos médios. Né? Então, baseado nesse nível de vento, a gente selecionou a aeronave, né, DLV-2 da Speedbird, que é essa aeronave aqui, para fazer logística aérea não tripulada no balneário. Aqui é uma tabela que a gente utiliza, né, para verificar essas condições. Né? Então, a gente tem rajadas de vento, limite de rajada de vento, né, quando tem low. Então, dependendo da severidade climática do local, a gente consegue voar mais longe, né, ou nem tão longe, carregar mais peso ou nem tanto peso. Então, a gente avaliou que aqui a gente tem um risco de vento médio, o que daria para fazer um bom trabalho aqui em Balneário. Tá? Aqui vocês veem a análise de espaço aéreo. Né? Balneário está recheado de helipontos. Acho que o pessoal deve gostar de helicóptero aqui para caramba, pelo jeito. Tem muitos helipontos. E a recomendação aqui para a gente conseguir voar em Balneário é realizar um acordo operacional com a torre de controle, tá, dos aeroportos. E isso foi a mesma coisa que a gente fez em Salvador. Né? A gente fez um trabalho em Salvador com a torre de controle, onde eles conseguem enxergar, através do nosso sistema, eles conseguem enxergar onde os nossos drones estão voando lá em Salvador. Com relação à cobertura de sinal, cobertura de celular, né, a gente utiliza a rede celular para comunicação. Então, as aeronaves da Speedbird, elas contam com 4 chips, 4 operadoras, por redundância. Então, se eu perco o sinal da Claro, eu tenho o sinal da Vivo, enfim. A gente fez uma análise para tentar entender aqui no balneário como que é, né, a questão 2G, 3G, até 5G. Né, o que vocês veem aqui em roxo é 5G. Aqui, no caso, a gente está vendo a operadora Vivo. Né. A Claro se mostrou a que tem menos performance, aparentemente, e a TIM é a que mostrou que tem mais cobertura 5G aqui na região. Com isso, o que a gente pensou? Bom, vamos tentar imaginar um cenário no balneário onde a gente tenha um local que tem bastante oferta de produtos, né? Ou seja, a gente usou aqui balneário shopping, imaginando que, através do shopping, a gente consiga levantar voo com produtos e levar para condomínios ou prédios ou outros locais que desejam comprar ali via iFood, que seja, ou qualquer outro aplicativo, né? Mercado Livre, Magazine Luiza, o que seja, que vocês recebam
via drone nos condomínios. A gente não entrega na casa de ninguém hoje, por conta de infraestrutura, não tem jeito. A gente precisa fazer sempre pontos, a gente chama de drone ports, onde a gente decola e pousa e faz a entrega. Aí a questão é, para a gente conseguir fazer um trabalho semelhante a esse, né, que fizemos em Aracaju com o iFood, né, e em Salvador também, é necessário ter voos sobre vias, ou rodovias, ou avenidas. E aí entra uma pergunta, né? Balneário já tem um sandbox regulatório? Porque isso é importante para trazer startups, para trazer tecnologia disruptiva, ou seja, tecnologias que ainda precisam ser provadas, né? Criar um mercado para elas. E se você tem um sandbox regulatório, você consegue tirar várias amarras, aquela bola de ferro que está no pé, você consegue diminuir ela bastante para que as empresas ganhem tração. Nisso você ajuda as startups a evoluírem. Tá? Aqui é outro ponto, né? Então, assim, cada ciclo desse é uma área onde o drone pode chegar, dependendo da operação. Então, com a aeronave da LV2, a gente conseguiria praticamente atender todo o balneário, e áreas mais distantes, né, outras cidades, fazendo transporte, seja médico ou seja de produtos. Então, aqui a gente colocou, por exemplo, um drone port número 1, né, aqui no hospital. A gente colocaria drone ports do outro lado do balneário, drone port 2 e drone port 3. Tem mais um aqui. E esses drone ports poderiam estar aqui também, aqui em cima ou aqui embaixo. Os voos não necessariamente precisam cortar os céus da cidade, a gente pode fazer via mar, né? Ou seja, tem potencial. Né? Acho que se a cidade, né, de Camboriú tem interesse nessa economia que a gente chama de economia de baixa altitude, né? Então, a gente tem os drones, a gente futuramente vai ter os eVTOLs para transportar pessoas também. Tem bastante potencial aqui na região. E o que a gente trabalha muito forte, né, justamente com a ANAC, para conseguir isenção de cumprimento de requisito. Tá? Então, existe um requisito hoje que a gente chama de E94-103 FOX, e esse requisito hoje, ele fala o seguinte: é proibido sobrevoar pessoas, ponto final. Então, a partir do momento que a ANAC fala isso, você praticamente destrói qualquer empresa de drone que precisa sobrevoar a cidade. Né? Então, a nossa guerra é acabar com esse requisito. senão a nossa empresa não sobrevive, não tem como. E o que a gente vem fazendo com a ANAC? A gente vem trabalhando em aprovações específicas, onde a gente pode sobrevoar pessoas em determinados locais. Conseguimos em Aracaju, e agora tem em Vespasiano ali uma aprovação que já foi autorizada, agora está com o colegiado da ANAC para votar. Uma vez que eles votarem lá em Vespasiano, que fica na região de Belo Horizonte, nós vamos conseguir atravessar algumas rodovias, algumas avenidas, e aí sim trazer um valor muito maior, né, para o grupo Pardini que precisa transportar exames. E isso pode ser feito também aqui para Balneário. Tá? É um trabalho que a gente faz de forma bastante dedicada com a ANAC. Bom, acho que é isso que eu queria trazer para vocês, contar um pouco da nossa história, contar um pouco de como essa tecnologia funciona e dar aí uma ideia de como o balneário poderia utilizar. Não sei se vai dar para pegar meu contato, que não está quadrado aqui, né? Mas, pessoal, muito obrigado. Obrigado à Dataprom. Acho que está todo mundo querendo almoçar aí, desculpa. E foi uma honra falar com vocês. Estou aqui à disposição. Quem quiser conhecer mais sobre a Speedbird e sobre o nosso trabalho, por favor, pegue o meu contato, a gente pode conversar mais tarde, tá bom? Obrigado a todos.